Evangelho conforme João, capítulo 6, eu vou ler do verso 41 ao verso 51, que diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, Salvador e Senhor nosso, que privilégio o Senhor nos concede em mais uma noite do dia do Senhor, nos reunir na Tua presença e pelos méritos de Jesus nos achegar ao Senhor na certeza, na plena certeza de fé de que somos recebidos diante do trono da Tua graça. Somos gratos a Deus porque Jesus se faz presente entre nós e como nosso sacerdote nos concede livre acesso ao Senhor. Como nosso profeta fala ao coração da igreja por meio da palavra, e é isso que rogamos neste momento. Que o Senhor abra o nosso entendimento, leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, para que o nosso coração seja tratado pela Tua palavra, para a Tua própria glória. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a perspectiva da teologia reformada sobre a salvação é mal compreendida por muitas pessoas. Quando nós afirmamos de forma bem categórica que Deus escolhe aqueles a quem Ele vai salvar, logo vem um monte de contraposições, e as pessoas vão dizer: olha, Deus é injusto. Por que Deus não salva todo mundo? Por que Ele tem que salvar uns e rejeitar a outros? Ou então as pessoas vão dizer: bom, se Deus escolhe, o homem não tem culpa, ninguém pode cobrar dele ele não crer, porque ele não crê pelo fato de não ter sido escolhido. Deus não pode então ficar reclamando de ninguém que venha crer nele. E ainda tem um grupo que vai dizer mais, assim: bom, se Deus escolhe quem vai ser salvo, a gente não precisa sequer evangelizar, porque no final das contas Deus vai salvar todo mundo que Ele escolheu. E cada uma dessas afirmações já esteve na minha boca. Cada uma dessas afirmações já saiu dos meus lábios na primeira vez que eu ouvi a respeito da doutrina, da belíssima doutrina da eleição. E o capítulo 6 do Evangelho de João nos ajuda na compreensão correta a respeito desse tema. Você precisa lembrar o que está acontecendo aqui no texto de João. No contexto anterior, Jesus foi encontrado pela multidão que do outro lado do rio tinha sido alimentada por ele. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas milagrosamente, tendo Jesus ali alguns pães e peixes de um rapazinho que estava no meio da multidão. Não havia o que fazer diante da fome da multidão. Jesus então ora e multiplica os pães, alimentando toda aquela multidão.
E depois disso que aconteceu, o texto diz que Jesus se colocou no monte para orar, enviou os seus discípulos, que foi para o meio do lago, do mar, e aconteceu aquele episódio em que as ondas se lançavam sobre o barco, eles estavam desesperados, temerosos. Jesus veio ter com eles andando por sobre o mar, então eles atravessaram para o outro lado. A multidão que foi alimentada e que tinha ficado do outro lado, sentiu falta, começou a procurar a Jesus, e então encontra a Jesus do outro lado ali do mar. Isso está do versículo 22 em diante, e nós vimos isso na semana passada. Lá o texto diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele. O verso 25 diz: tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E nós vimos que no contexto, a despeito desse pretenso interesse das pessoas em Jesus, o texto mostrou que a vida com Jesus não tem como foco as coisas desse mundo. Jesus acusa aqueles homens, dizendo: vocês estão atrás de mim não porque da salvação, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e se fartaram. O texto ensina também que esta salvação, ela não é almejada pelo homem pecador. O homem pecador não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus. A despeito de todos os sinais que aqueles homens haviam já presenciado, que deixavam bem claro que ali estava o bendito Messias, eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram o pão que desceu do céu. Porque é nesse contexto que Jesus vai anunciar a si mesmo como o verdadeiro pão que mata a verdadeira fome. Mas o texto mostrou mais, o texto mostrou no contexto que a salvação é somente para aqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo. Porque se os homens são de fato incapazes de crer, e essa não é uma verdade só de João, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala exatamente a mesma coisa. Paulo vai dizer que não existe um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, o homem em seu estado de pecado, depois da queda, ele está na mesma condição de Adão, ele foge do Senhor. Ele não quer saber do Senhor, ele quer as benesses, ele quer as bênçãos, como este povo queria o pão com o qual foram alimentados, mas eles não queriam a redenção. Então, se os homens são incapazes, Deus é gracioso, e Deus continua estendendo a sua misericórdia sobre pecadores. O texto mostrou no contexto que todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho irão até Jesus, porque esta é a vontade do Pai que está nos céus. Veja, Jesus diz isso no verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui então, crentes sinceros que duvidam da doutrina da eleição precisam tomar uma decisão. Ou eles vão crer que Deus é soberano e cumpre cabalmente a sua vontade, ou eles crerão que Deus está doido para salvar um monte de gente, mas que Deus mesmo é incapaz de cumprir a sua própria vontade. Mas o que Jesus está dizendo parece resolver bem a questão. A vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E o texto que foi lido hoje
é mais uma parte desta conversa de Jesus com os judeus. E essa segunda parte da conversa decorreu dessa primeira fala de Jesus, onde ele diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. E nesta parte da conversa que foi lida nessa noite, você aprende algumas verdades sobre a salvação. Quais são elas? A primeira está do verso 41 até o verso de número 43. O homem é responsável por rejeitar a Cristo. Eu vou ler de novo, veja aí. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Perceba aqui que a fala de Jesus sobre ser ele o pão que desceu do céu, sobre o Pai ter uma vontade de que todos aqueles que foram dados ao Filho serem salvos, essa fala causa incômodo nos judeus, e eles passam então a murmurar. E a ideia de murmurar aqui não é simplesmente ficar reclamando, eles estão mesmo insatisfeitos. A reclamação aqui é por causa de uma esperança que foi frustrada. Eles tinham uma expectativa em Jesus, e essa expectativa que eles tinham foi frustrada. Lembre-se que João está escrevendo para judeus. Lembre-se que nesse tempo os judeus já têm também o Antigo Testamento, que havia sido escrito em hebraico, traduzido para a língua grega. Eles leem o Testamento na língua grega. E aquilo que está sendo dito aqui, a palavra que aparece aqui para murmuração, aparece também no Antigo Testamento, num texto que nós já lemos essa noite. Curiosamente, o contexto remete a essa história. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. E veja o que estava acontecendo lá. Êxodo, capítulo 16. Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, onde eles reclamavam de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus com mão forte tirou esse povo do Egito. E agora então esse povo começa a caminhar no deserto. Eles estão com o Senhor. E diz então no verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Lá no Novo Testamento os judeus estão murmurando contra Jesus, que disse que era o pão do céu. Aqui estes homens, libertos do cativeiro lá do Egito, murmuram contra Arão e contra Moisés. Por que eles estão murmurando? Veja o texto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. O povo que tinha sido libertado da escravidão está irado. Eles têm o desejo de comidas e estão dizendo: Deus não está cuidando bem de nós, Deus não está dando aquilo que nós ansiamos. Essa é a razão da murmuração. E eles continuam, e o texto continua: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito,
e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as nossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Todas as vezes que aparece a palavra murmuração aqui, é a mesma expressão que aparece lá no Evangelho de João. Curiosamente, o povo que estava atrás de Jesus também estava no deserto, faminto, não tinha o que comer, e Jesus multiplicou o pão, mas naquela ocasião ele fez mais do que o Senhor fez com os israelitas no deserto. Porque no deserto você tem o pão apontando para o Messias que virá. Lá no Novo Testamento você tem o Messias com eles. É este Messias que dá o pão e aponta para si mesmo dizendo: mas eu sou o verdadeiro pão. De nada vale esse pão sem o verdadeiro pão da vida. Mas qual é a resposta destes homens? Eles estão murmurando. A semelhança dos judeus lá no deserto. No deserto, o povo estava frustrado em relação aos desejos do coração, porque eles cobiçavam a comida do Egito, e o Senhor proveu o pão do céu. Aqui eles estão murmurando, porque Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, mas eles estão incrédulos em relação à identidade deste homem. Por mais que ele já tivesse feito vários sinais que comprovavam que aquilo que ele estava falando era verdade, as obras de Jesus testemunhavam sobre ele, mas este povo murmura contra o Senhor, a despeito de todos os milagres e prodígios. Veja de novo aí os versos 41 e 42. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? A fala dos judeus é uma fala de desprezo. Quem este homem pensa que é? Ele acha que a gente não conhece ele, não? A gente sabe de onde ele é, a gente sabe quem é o pai, a gente sabe quem é a mãe. Como é que de uma hora para outra ele vem com essa conversa de que ele desceu do céu? A gente conhece muito bem a família dele. Então percebam o que está sendo negado aqui por estes homens. O que está sendo negado por estes homens, o que eles estão na verdade rejeitando, é o nascimento milagroso de Cristo. Porque quando Jesus afirma que desceu do céu, ele está remetendo à sua origem. Lembra que nos sinóticos vai haver o relato de que o anjo disse a Maria que o Espírito Santo desceria sobre ela e um ente santo seria gerado no seu ventre. Jesus não nasceu de forma natural. Jesus veio direto do céu para habitar entre nós, mas eles estão rejeitando esta fala de Jesus, a despeito dos sinais, de novo, comprovarem que Jesus é aquele que Isaías disse, por exemplo, que iria nascer, e que seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. As profecias apontavam para um menino que nasceria, mas um menino divino, e ele está aqui afirmando a sua divindade, afirmando que veio do céu para saciar a verdadeira fome. E estes homens debocham: sabemos quem é o seu pai. Eles rejeitam essa origem divina de Jesus. E esta, meus irmãos, é a condição de todo pecador. Todo homem caído em Adão rejeitará Jesus como Salvador. Como disse Paulo, não há um justo sequer,
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo diz mais: a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Os homens que estão aí fora sem Cristo, ouvem o Evangelho, dizem: isso é conversa da carochinha, história da carochinha. Não faz o menor sentido esse tipo de história, a semelhança destes homens que aqui estão. O pecador não reconhece a divindade de Jesus, que Ele é o Deus encarnado que habitou entre nós. É interessante porque muitos acham que Jesus foi um homem comum, que Ele existiu de verdade, e essa é uma verdade que não dá para negar muito, principalmente porque nós vivemos no ano de 2022 depois de Jesus. Então muitos estão prontos a dizer: não, eu reconheço que existiu um homem chamado Jesus. Ele não passou de um mestre, ele não passou de um homem diferenciado, no máximo ele é um bom exemplo. Ele não é Deus, até porque Deus não existe, ele não pode ser Deus. Os pecadores rejeitam a Cristo, e o pecador faz isso porque ele quer a satisfação dos desejos do seu coração realizados. O homem está à procura da satisfação das suas vontades. Todo homem é assim. O homem não quer aquilo de que ele mais precisa, que é o Senhor Jesus Cristo, até porque ele não reconhece a sua condição de pecador. Os homens acham que são bons, eles acham que por si só eles merecem boas dádivas. É por isso que ninguém vai reconhecer naturalmente que Jesus é o Deus encarnado que tem a salvação e a vida eterna para oferecer ao Salvador. Mas lembre-se, Jesus já tinha dito da impossibilidade destes homens irem até Ele, dizendo: vocês examinam as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Mas agora Jesus deixa bem claro que, apesar da impossibilidade, eles são responsáveis por rejeitar o Salvador. E é por isso então que Jesus censura estes homens no verso 43, dizendo: não murmureis entre vós, não reclamem. O fato de Jesus censurar a reclamação mostra que estes homens são culpados. Eles estão rejeitando o Senhor em troca de outra coisa, ou melhor, eles estão rejeitando o Senhor porque o Senhor não lhes dá aquilo que eles querem. Essa é a razão da rejeição. Então, ao censurar os judeus por sua incredulidade quanto às suas palavras, está aqui bem clara a responsabilidade humana. Todos os homens que não vão até Jesus são culpados. Paulo também fala isso aos romanos. O homem é indesculpável diante de Deus, porque toda a obra da criação grita, sem palavras, de que existe um Deus. Mas por causa dos seus desejos, eles rejeitam o que Deus ordena, que é crer no Filho, e fazem dos seus desejos a razão das suas vidas, incorrendo então na quebra do primeiro mandamento. Eles não vivem primeiro para a glória de Deus, eles vivem para a glória de si mesmos. E essa obrigação de ir a Cristo está clara nos versículos seguintes. Jesus está dizendo que todos têm que ir a Ele, mas o homem caído, eu repito, não tem esta vontade. Se você me perguntasse lá nos meus 18 anos se eu queria ser crente, era capaz de se ouvir de volta umas palavras bem feias. Eu não queria ser crente, eu não estava nem aí para Cristo. E eu tenho certeza, plena certeza, de que essa história não é exclusivamente minha. Muitos de vocês que aqui estão sabem e têm plena certeza de que vocês não queriam a Cristo.
Muitos até debochavam quando se falava de salvação. E quando o homem faz isso, ele faz porque quer. Ele faz porque ele prefere andar segundo o seu próprio caminho, segundo a sua própria vontade. Ninguém força o pecador a escolher o pecado. Ninguém força o pecador a escolher o seu próprio coração. Ele age assim naturalmente. Quer um exemplo? Aqui a gente está com um monte de criança, graças a Deus. Graças a Deus a igreja está ficando cada dia mais cheia de criança. Você que é pai e mãe, sabe que eles querem fazer só o que o coração pede. Eles não querem obedecer, isso não é natural. Eles têm que aprender a obedecer. E muito contrariados. Porque essa é a condição natural do pecador. Ele quer fazer a sua vontade, ele não quer se sujeitar à autoridade, e se ele não quer se sujeitar à autoridade dos pais, quanto mais a autoridade de alguém que ele não vê, que ele precisa crer, que ele precisa entender pela fé, que é o Deus de toda a glória, e que dá as cartas, e que tem uma lei que precisa ser seguida. Não é difícil entender que o pecador não quer Cristo. E é isso que você percebe aqui nestes homens. E é por isso que o homem continua sendo culpado pelas suas escolhas pecaminosas. Mas observe, isso continua sendo verdade para aqueles que também creem. Porque mesmo depois que você vai a Cristo, que você tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, por vezes você continua rejeitando a vontade de Deus, você continua rejeitando a palavra de Deus, e é por isso que você peca. Porque se você o tempo todo desse ouvidos ao Senhor, sabe o que aconteceria? Você não iria pecar. O pecado diário é uma declaração diária de que eu prefiro fazer a minha vontade do que fazer a vontade do Senhor. Todo dia eu digo isso, e eu conheço a vontade do Senhor, e eu já fui salvo por Cristo, e continuo sendo culpado pela rejeição à palavra de Deus. Daí os apelos da Escritura: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque crentes têm condições de fazer isso. Não crentes não têm. Não crentes são escravos do seu pecado. Você peca porque você quer, deseja aquilo que você tanto está almejando. Tiago diz isso: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz, ou seja, quando o seu coração é assenhorado por desejos e coloca o Senhor de lado. Então, tanto o pecador quanto o crente são culpados quando rejeitam a palavra de Deus. A diferença é que o pecador sempre vai rejeitar. O crente, no poder do Espírito Santo, tem condições de dar ouvidos ao Senhor e de colocar em prática a palavra. Mas quanto à salvação, o homem é responsável pela rejeição a Cristo. O texto vai falar um pouco mais. O texto vai mostrar que Deus é soberano no processo de salvação. Do verso 44 ao verso 45 é isso que você tem. Porque veja só, o homem, mesmo tendo por obrigação o arrepender-se e ir a Cristo, ele não tem condições de fazer isso, porque depois que Adão pecou, ele se encontra num estado de pecado e de miséria. Qual é o estado do homem? Ele está morto. Ele está morto nos seus delitos e pecados, e é o que me consta: mortos não andam, mortos não ouvem, mortos não enxergam, mortos não conversam, mortos não têm vontade. A figura que a Escritura usa para descrever o homem no seu estado de pecado não é uma figura aleatória, é uma figura que demonstra exatamente qual é o estado, qual é a condição humana. O homem está perdido, e ainda assim ele tem a obrigação de ir a Jesus Cristo. E aí, então Jesus vai falar da soberania de Deus nisso tudo. Veja o verso 44.
Depois que Jesus repreende no verso 43, não murmureis entre vós, ele continua: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém, ele não está falando algumas pessoas, ninguém tem condição de vir a mim, se o Pai não trouxer. Nós sabemos que o texto da Bíblia não foi escrito em português, ele foi escrito na língua grega, o Novo Testamento. E há algumas palavras que, dependendo do contexto, são traduzidas de forma diferente. Essa mesma palavra que está traduzida aqui por trazer, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, está traduzida de uma forma diferente em outros versículos. Eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 16, por exemplo. E você vai ver como esta mesma palavra aparece aqui no texto. Atos 16, verso 19, diz assim: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Sabe essa palavra arrastaram aí? É aquela palavra que está traduzida lá por trazer. É a mesma palavra. Mas você pode olhar um outro texto. Abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. E aqui no verso 6, Tiago diz: entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Adivinha qual é a palavra que está aqui? É a mesma. Volte lá no Evangelho de João e vá até o capítulo de número 21. Verso de número 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Essa palavra puxar é aquela palavra lá, trazer. Por que eu estou lendo esses textos todos com vocês? Porque Jesus está dizendo para estes homens que estão rejeitando a Ele: não murmurem. Eu sei que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o arrastar até mim. E aí você talvez pense assim: puxa, é desse jeito? É com essa violência toda? Aguarde um momento só. Mas até então, você sabe que o pecador só vai a Cristo se ele for soberanamente levado pelo Pai. Ele não quer ir. Ele tem que ser puxado, ele tem que ser arrastado, ou ele tem que ser levado pelo Pai. Isso quer dizer que Deus, o Deus gracioso, não deixa o pecador rebelde perdido em seus pecados. Ele o atrai a si mesmo, de forma soberana, porque esta é a vontade do Pai, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ele faz isso em sua soberania. E aqui no Evangelho de João, já foi ensinado, por exemplo, que para ser salvo, é preciso nascer do céu, e essa é uma obra soberana. Ninguém nasce sozinho, ninguém decide nascer. É o Espírito que leva o homem a nascer de novo. É o Espírito que opera no coração do homem soberanamente. Aqui no texto a ênfase é no Pai e no Filho. Mas João já falou da obra do Espírito Santo. E mais à frente ele enfatizará ainda mais esta obra do Espírito Santo, mostrando o ministério do Espírito Santo no convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito não vem tentar convencer, ele vem para efetivamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se hoje você está entre os filhos de Deus, isso não se deu porque você usou o seu livre-arbítrio e caminhou até Jesus, porque você não faria isso. Você está entre Cristo, entre os que creem em Cristo, porque Ele soberanamente atraiu a sua vida. E antes que você pense, mas isso é injustiça, por que Ele não chamou outros? A pergunta não é essa, a pergunta é: por que Ele me chamou? Porque você também não merecia. Você estava na mesma condição pecaminosa, você merecia o mesmo destino daqueles que não creem em Cristo, mas pela graça, e é por isso que nós falamos que a salvação é pela graça, mediante a fé, você hoje tem livre acesso ao Pai por meio do Senhor, que arrastou você a Cristo, porque se dependesse de um morto, como você era, você não iria. Diante dessa verdade, muitos então vão dizer: quer dizer que Deus então viola o homem, a vontade do homem? Quer dizer que Deus, ele trata a gente como um robozinho? É isso mesmo? Jesus continua então a mostrar como é que o Pai faz isso. A primeira declaração do verso 44 foi essa: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas veja o verso 45: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora o que Jesus está mostrando é que de fato ninguém vai a Ele se o Pai não levar. Como que o Pai leva? A figura bíblica: você está morto em delitos e pecados. Já no capítulo 3, você já viu que Jesus afirmou a Nicodemos que ninguém verá o reino do céu se não nascer do alto, se não nascer milagrosamente. E sabe o que acontece quando o homem nasce? Ele tem agora condições de fazer algo que ele não tinha antes. Ele tem condições de ver e de ouvir. E como agora ele tem condições de ouvir, ele é ensinado por Deus por meio da palavra. Então aquele pessoal que diz: não precisa evangelizar não, precisa olhar para esse texto. Está escrito nos profetas: todos aqueles que serão salvos são porque são ensinados por Deus. É dessa forma que Deus chama pecadores. Todos aqueles que têm o seu coração transformado pelo Espírito irão dar ouvidos a Jesus. Só para ilustrar, se você tivesse num velório e a pessoa tivesse morrido lá de causas naturais, ela está morta, se você tivesse condições de deixar essa pessoa viva por 5 segundos e pudesse falar aquele que agora estava morto, e durante 5 segundos ele tem vida, e você perguntasse a ele assim: você quer permanecer vivo ou você quer voltar a ficar morto? Qual você acha que ia ser a resposta? É óbvio. E é isso que acontece com pecadores que estão mortos em seus delitos. Eles são trazidos à vida, e quando eles ouvem a pregação da palavra, quando eles são ensinados por Deus, eles querem ir até Jesus, porque agora eles reconhecem que Ele é o pão da vida. Daqui a pouco, nós não vamos ver hoje, vamos ver na semana que vem, você vai ver que esse discurso de Jesus vai afastar um monte de gente. Só vai ficar os discípulos, e por fim Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: vocês não querem ir embora também não? Vocês vão ficar aqui? Lembra a resposta de Pedro, qual é? Para onde iremos? Ou para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Por que foi que Pedro reconheceu que o Pai tem as palavras da vida eterna e outros homens não reconheceram?
a pergunta que Jesus fará aos seus discípulos, e isso está nos sinóticos: o que dizem as pessoas ao meu respeito? Uns dizem que o Senhor é um profeta, uns dizem que o Senhor é João Batista. Tudo errado. O que vocês dizem a meu respeito? E Pedro então se apresenta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que revelaram isso a você. Quem revelou isso a você foi o meu Pai que está nos céus. E por que os outros não acreditaram? A resposta está aqui com Cristo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é graça. Não há mérito nenhum no pecador. O que acontece é um milagre do novo nascimento, para que agora a palavra penetre o coração do pecador, e ele possa discernir coisas espirituais que não são discernidas pelo homem natural, que vão continuar afirmando que isso é loucura. Para os crentes, será visto como poder de Deus, sabedoria de Deus. Não depende de inteligência. É por isso que você tem pessoas tão inteligentes e capazes, uma ama Cristo e outra rejeita Cristo. Às vezes você tem gêmeos, um ama Cristo e o outro rejeita Cristo, porque não depende de quem quer e de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Todos aqueles então que são ensinados, eles vão até Cristo por livre e espontânea vontade. E aqui então está colocado por Jesus, mais uma vez, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável de ir a Cristo, e ele efetivamente vai a Cristo, porque Deus já tomou a iniciativa e deu a ele um novo coração, um coração ensinável. Só crentes podem aprender de Deus. Só pessoas que foram nascidas de novo podem compreender e apreender das verdades do Evangelho. É por isso então que você proclama a palavra, porque Deus escolhe pecadores para ser salvos, mas Ele não salva de qualquer jeito. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse é o meio que Deus usa para salvar pecadores, porque todos vão ser ensinados por Ele. Jesus está deixando isso claro aqui. Então rejeite o ensino herético de que não precisa evangelizar, no final das contas Deus vai salvar quem Ele quer. Isso é heresia. Ou se você quiser uma outra palavra, o nome disso é hipercalvinismo. Deus salva por meio da pregação da palavra, não há outro meio. É preciso ir a Cristo. Para ir a Cristo é preciso aprender dele por meio da Escritura. Para aprender da Escritura é preciso ter sido nascido de novo, e essa é uma obra soberana, milagrosa de Deus. O pecador não tem condição de mudar o seu coração, é Deus quem faz isso. E como não são todos que vão a Cristo, está claro e categórico de que Deus não muda o coração de todos os homens. Ele muda o coração daqueles que Ele deu ao seu Filho, por quem Jesus vai orar lá no capítulo de número 17. Por último, o texto mostra que a salvação só é possível em Jesus Cristo. Do verso 46 ao verso 51, é isso que você aprende, e fica agora ainda mais claro que Deus não salva de qualquer forma. A salvação é para aqueles que vão a Jesus. É a Jesus que o Pai conduz os pecadores. É sobre Jesus que o Pai ensina por meio dos profetas. Veja o verso 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Depois que Jesus fala, olha, todos serão ensinados por Deus, antes que o judeu tomasse aí pensasse algo errado, dizendo, então todo mundo vai ver a Deus, é isso? Ele falou, não, ninguém jamais viu a Deus, só eu sou o único que vi a Deus.
E aí você lembra do comecinho do Evangelho de João: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito foi quem nos revelou. E Jesus está de novo falando a respeito desta verdade. Ele é aquele que vê o Pai, e é por meio dele que nós vemos o Pai. É ele que nos revela a vontade do seu Pai. E ao crer em Jesus, o pecador tem a vida eterna, que, conforme Jesus vai dizer mais à frente, consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado por ele. Dê uma olhada no verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É preciso crer, é pela graça mediante a fé. Então é a obra meritória de Jesus que garante a você que creu a salvação e a vida eterna. Você não tem participação nisso. Você é salvo por causa do trabalho de outro. Você é salvo por causa do labor de outro. Porque você não conseguiria fazer nada para ser salvo. Você é incapaz de fazer isso. O Senhor é gracioso com os seus. Louve e agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Humilhe-se diante dele, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome pela sua obra, sem a qual eu não iria ao Senhor. Eu iria rejeitar a sua vontade, eu não daria ouvidos à tua palavra. Louve a Deus pela obra graciosa e proclame esse Cristo a outros. Mais uma vez, Jesus vai voltar então ao assunto anterior, que começou toda essa murmuração dos judeus, sobre ele ser o pão do céu. Dá uma olhada lá no versículo 41, murmuravam pois os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu nos céus. Veja então o que ele diz agora de novo no verso 48, eu sou o pão da vida. Para estes mesmos homens, que já rejeitaram isso, dizendo que é nada, a gente conhece seu pai e sua mãe, para com essa conversa. Eu sou o pão da vida. E ele diz mais: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E nesses versículos você tem algumas questões que Jesus está deixando bem claras aqui. Primeiro, ele reafirma a sua identidade divina. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou é o nome de Yahvé. É o nome com que Deus se revelou para Moisés. Eu sou, enviou a você. Vai lá e diz isso ao povo. E agora Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Ele está sendo bem claro. Não há dubiedade nas suas palavras. Vocês precisam crer em mim como Deus que eu sou. Ele deixa claro mais algumas coisas aqui. Para que pecadores fossem salvos, foi preciso que o Deus de toda a glória habitasse entre nós, viesse ao encontro do homem, que como Adão estava fugindo dele. Ele fala mais, ele fala sobre a sua superioridade em relação a Moisés, porque ele diz: os vossos pais comeram do maná e morreram. Serviu para alimentar, mas todo mundo morreu. Quem se alimenta de mim tem a verdadeira vida, não morre eternamente. Jesus está mostrando que o pão dado lá no deserto saciava a fome física, mas aqueles que se alimentam de Cristo
tem a maior fome matada, saciada, a fome espiritual. Eles estarão plenamente saciados espiritualmente. Em Cristo, se você está em Cristo, você não depende de pessoas para estar feliz, você não depende de circunstâncias para estar satisfeito. Nele você é plenamente feliz, e como Paulo afirmou, você pode estar contente em toda e qualquer situação, porque o que te alimenta não são as circunstâncias. O que mata a sua fome e a sua sede não é se você está ou não indo bem no seu emprego, não é se a sua família está ou não sendo harmoniosa. O que mata a sua fome e a sua sede é o Jesus Cristo, o pão da vida. E estando nele, não importa o que está acontecendo na sua vida, você tem alegria. Você pode dizer como Paulo, dentro do contexto devido: tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Jesus proporciona aos seus. Ele veio para saciar todos os anseios da alma humana, e não há mais ninguém que possa fazer isso, só Ele. Ele ensina também com essas palavras que não basta saber sobre Ele, é preciso provar dele, é preciso aprender e ir a Ele. E é isso que significa comer do pão da vida aqui no texto. Alguns olham para o texto e acham que Jesus está se referindo aqui à ceia do Senhor. Jesus não está se referindo à ceia do Senhor. Apesar de na ceia do Senhor nós comemos o pão, e isso nos remete ao sacrifício. Mas aqui não é sobre a ceia que ele está falando. Ele está falando sobre Ele, sobre comunhão com Ele, sobre intimidade com Ele. A Igreja Católica chega a afirmar que aqui está sendo então estabelecida aquilo que eles dizem que é a transubstanciação, quando a hóstia se transforma no corpo de Cristo, porque Jesus falou que daria do seu corpo para ser comido. Não é isso que esse Jesus está falando. Jesus fala aqui dessa intimidade, de se alimentar da sua palavra, e isso fica claro no verso 51, veja: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É pela fé. Jesus fala aqui do modo como isso vai acontecer. Como é que pecadores poderão ser reconciliados com Deus? Ele entregará a sua carne, Ele entregará o seu corpo na cruz do Calvário, Ele será traspassado pelos pecados dos pecadores, para que estes agora possam ter verdadeira vida. É por isso que Ele se faz homem, para morrer em lugar de pecadores, e é nisso que os homens precisam crer, é disso que eles precisam aprender para ir a Jesus. E é óbvio que quando ele diz que a carne que ele dará pelo mundo, ele não está falando de cada pessoa do mundo, mas daquilo que nós já vimos lá no capítulo 3, não é só por Israel, é por gente de toda tribo, língua, povo e nação. A obra de Cristo não alcança uma etnia, a obra de Cristo alcança pessoas de todo mundo, pessoas estas que quando você olha para o Apocalipse, você vê em pé, louvando o Cordeiro que foi morto. Jesus então está estabelecendo todas estas coisas, e isso mostra que a salvação é para aqueles que entendem a sua incapacidade, que reconhecem seus pecados e que olham para o sacrifício vicário com fé. Não há redenção, não há salvação sem o entendimento dessas verdades. Se você acha que é salvo porque você diz crer em Cristo, mas você não se enxerga pecador, imundo diante de Deus, você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa compreender e aprender do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente tem muitas pessoas nas igrejas
que estão de fato pretensamente professando o nome de Cristo, sem compreender o que foi a redenção. Deus se fez carne, habitou entre nós, para morrer a morte do seu povo. Só assim esse povo pode ter vida. Então olhe para a Escritura e aprenda de Cristo. Quanto mais você compreender a obra de Cristo, mais você irá amar o Salvador. Quanto mais você amar a Cristo, mais capacitado você estará a morrer para você mesmo e a viver para Deus. Mais capacitado você estará a rejeitar os desejos do seu coração, a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não há condição de salvação sem Jesus Cristo, o pão que desceu do céu para saciar pecadores famintos que morreriam sem esse pão. O texto ensina então verdades sobre a salvação. O homem é responsável por rejeitar Cristo. Deus convoca todos os homens a louvar o seu santo nome, e Ele enviou seu Filho, para que homens pudessem ser resgatados. Entretanto, em seu estado de pecado, o homem não quer. Continuamente ele irá rejeitar o Salvador, mas isso não o torna menos responsável. Ele continua sendo responsável por essa rejeição. Você não deve murmurar contra a palavra de Deus, você como crente, quando ela começar a confrontar a sua vida e os seus pecados. Você é capaz de dar ouvidos à voz de Cristo. Deus é soberano na salvação. E como nós lemos já na liturgia, com laços de amor, Ele atrai pecadores a Cristo. Ele não força a vontade, Ele muda o coração. Ele dá uma nova disposição, uma nova inclinação, e os homens por livre vontade abraçam o Redentor. E Deus faz isso para que pecadores possam ir a Cristo, pois a salvação só é possível em Jesus Cristo. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus desceu do céu fazendo-se homem a fim de dar a si mesmo pela salvação do seu povo. E quando você crê, como diz Agostinho, você terá comido de Cristo. Se você crê, você terá se alimentado do Senhor Jesus Cristo, e você continua a se alimentar diariamente do pão da vida, conhecendo por meio da palavra e crendo em tudo aquilo que Ele ensinou. Ele é pão suficiente para a sua vida, Ele é pão suficiente para a vida dos seus filhos. Daí a responsabilidade dos pais em inculcarem nos seus filhos o Evangelho, em mostrar não só que existe uma lei, mas mostrar que essa lei existe para mostrar que os homens são incapazes de ser salvos, mas que existe um pão que desceu do céu, que sacia a fome da alma. Um dia você esteve faminto, encontrou o pão que mata a fome. Há muitos famintos que precisam desse pão. E como alguém já disse, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo que encontrou pão. E é isso que nós fazemos ao proclamar a boa nova da salvação. Anuncie a palavra, esperando que Deus mude os corações e ensine os homens para que estes entendam qual é a sua maior fome e se alimentem de Cristo, o pão da vida.